Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais um vídeo aqui no nosso bloco 4, o bloco das dicas do amigo, e esse vídeo está sendo gravado exatamente no dia 10 de novembro de 2019, às 20 horas, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prova do Enem, vou fazer alguns comentários sobre a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu peguei a prova do caderno azul de provas, né? Então eu fiz a resolução das questões, né, com bastante calma, tentando prestar atenção em todos os detalhes das questões, tá certo? Achei, como sempre, cara, uma prova que para o professor resolver, é óbvio que é uma prova que deveria ser tranquila, afinal de contas, ela cobra conteúdos básicos do ensino médio. Só que eu nunca resolvo com o olhar do professor, eu sempre resolvo tentando usar o olhar do aluno. E para o olhar do aluno, a prova teve questões que realmente tiveram um nível de dificuldade elevado, outras que tiveram um nível de dificuldade médio, e uma grande quantidade, uma boa quantidade de questões que você tinha que saber fazer a interpretação do texto, fazer alguma associação com algo do seu cotidiano. Então vamos dizer assim, foi uma prova que manteve o padrão, vamos colocar dessa forma, tá? Não vamos dizer que foi uma prova mais fácil que a do ano passado, porque aí você já vai parar o vídeo agora. E nem vou dizer que ela foi mais difícil que a do ano passado. Na verdade, é uma prova que vem, obviamente, por conter questões diferentes, ela muda um pouco. E aí, se o aluno estudou mais um assunto, ou se estudou mais o outro assunto, ele vai sentir uma maior facilidade ou uma maior dificuldade. Tem a ver também com qual foi o seu nível de, vamos dizer assim, de relação com a prova. Eu falo isso porque tem muito aluno que é treineiro. Então, para os treineiros, ok, né? Tava lá só passando o tempo. Tem muito aluno que vai participar no SISU lá de um curso com baixa demanda. Então, para ele também ok. Agora, para os alunos dos cursos de alta demanda, medicina, as engenharias nas melhores faculdades, as melhores universidades do Brasil, psicologia, direito, esses cursos que são um pouco mais concorridos, é óbvio que para esses alunos a pressão é muito maior. Então, é normal que eles achem a prova um pouco mais difícil, tá? Então, primeira coisa, eu não vou fazer os comentários das questões pensando no professor Renato Amigo. Eu vou sempre pensar no aluno que está aí do outro lado, na aluna que está aí do outro lado, que obviamente teve todas as dificuldades do mundo para conseguir resolver essa prova, tá bom? Eu localizei aqui 17 ou 18 questões de química, eu não vou contar agora, mas foi mais ou menos essa quantidade de questões de química. Teve uma questão que eu fiquei bastante tempo para resolver, por conta das contas, tá? Não era nem para entender a questão, que foi aquela questão de titulação. Então eu vou fazer um comentário geral sobre todas as questões. Obviamente que eu estou com a prova azul. Se você teve uma prova de outra cor, é só você buscar a correspondência em algum site que com certeza vai ser divulgado aí brevemente, tá bom? Então, a questão 91 da prova azul era aquela questão de eletroquímica, tá certo? Então, ele dá aqui uma série de potenciais padrão de redução. Ele fala que teve a produção de H2. Então, se teve a produção de H2, a reação da água você vai ter que manter. E aí ele estava perguntando qual era a outra substância que era produzida junto com a água. Bom, se é da água, né, que se teve produção de H2, você vai ter que manter a da água, a outra equação que você vai inverter para que tenha um potencial positivo e que isso seja uma pilha, tem que ter o potencial padrão de redução menor que o da água. Você tem duas opções, ou a equação do alumínio, que é a penúltima equação, ou a equação do ferro. Só que quando você inverte a equação do alumínio, o alumínio vira reagente, perfeito. Quando você inverte a equação do ferro, o ferro vira reagente e não tem nenhuma alternativa com o ferro como reagente. Então você não precisava nem pensar nessa ideia de ter um maior potencial, a maior diferença de potencial. Na verdade, você precisa saber que uma das equações você tem que inverter. Quando você inverte, você não encontraria esta equação, esse reagente nas alternativas, tá certo? Então aqui a alternativa correta, na minha opinião, é a alternativa A, né, uma questãozinha de eletroquímica, tá? A questão 94 eu achei química, né, obviamente que tem relação
muita relação aí com a física, tá certo? Mas aí ele fala sobre aquela do comercial lá, tal, enfim, do cobertor. E aí, obviamente, eu acredito que seja a alternativa C, porque minimiza a perda de calor, né? O cobertor vai minimizar a perda de calor, tá? Então essa é uma questão que você teoricamente tem que fazer direto, tá envolvendo conceitos da física e da química, tá bom? A questão 95 é uma questão que envolveu conta, né? Então, a questão da termoquímica, o que você tinha que prestar atenção? Que provavelmente, se você errou, foi porque não prestou atenção nisso aqui. Então, basicamente, você tem uma lei de Hess e ele fala que a primeira equação é a equação aeróbica, né? Que tem bastante oxigênio. E ele falou que uma segunda forma seria uma forma anaeróbica. Então, você teria que eliminar os oxigênios. Então, como você tem 6 oxigênios na primeira, na segunda você tem 3 oxigênios nos reagentes. Você ia ter que inverter essa equação para esses oxigênios irem para os produtos e você ia ter que multiplicá-la por 2 para você ter 6 oxigênios nos reagentes, 6 oxigênios nos produtos, para que você possa cancelar os oxigênios e aí você ia ter uma glicose formando 2 ácido lático, que é mais ou menos o que ele descrevia no texto. Então o ΔH seria menos 1800 mais 2 vezes 1344, que daria 2.688, daria aí menos 112. Então, na minha opinião, a alternativa correta é a alternativa A, libera 112 kJ por mol de glicose, tá certo? E aí acabou nessa página as questões de química. Na página seguinte, tem a questão 99 aqui de química, é uma questão que fala sobre a borra do café. Então, ele fala que pode ser utilizado como fertilizantes porque tem um polissacarídeo, açúcares e compostos que têm aminas, né? Então, basicamente, o que eu consigo imaginar pro adubo, né, é que ele tem a reciclagem do carbono e do nitrogênio, tá bom? Porque todas as outras alternativas, né, deslocamento do alumínio, acho que isso não tem nada a ver, né? Melhora a compactação do solo, né? Também não tem nada no texto que indique isso. Elevar o pH do solo até vai elevar, né? Mas não é isso que faz com que ele seja um fertilizante, né? Nem todo fertilizante deve aumentar o pH do solo, pelo menos até onde eu conheço, né? E aqui apresenta efeitos inibidores de crescimento para espécies vegetais, né? Então, enfim, acho que não tem nada a ver. Aqui, na minha opinião, também a questão 99 seria a alternativa A. Aqui na questão 104 também encontro conceitos de química, ele fala, e acho que química com biologia, né? Então ele fala daqueles dos medicamentos, né? Então ele fala, em todo mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios são descartados, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico e em águas superficiais do subsolo, né? Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no ambiente pode apresentar efeitos adversos nos organismos aquáticos e terrestres. Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Então, aqui está, com a utilização de esterco, ampliação da rede de coleta de esgoto, descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões, olha só que absurdo, desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes e reuso dos lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura. Você não vai reutilizar lodo na agricultura, então eu acredito que por eliminação eu chegaria aí na alternativa D, que é desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamentos de efluentes, tá? A questão 105 é uma questão que vai para física e para química por conta do modelo atômico aqui, da ideia de cor quando você faz o teste lá, o teste da chama, né? Que é para a gente poder comprovar aí o modelo de Bohr, tá certo? Então aqui, um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer A. Então assim, quando você dá energia, um elétron pula de um nível inferior para um nível posterior, tá certo? Ele está lá nesse nível posterior, mas ele não tem energia para estar lá. Então ele volta para o nível original dele e emite uma radiação eletromagnética que quando cai no visível você enxerga uma cor. Então aqui para mim a alternativa D, transição eletrônica de um nível mais externo,
que é onde o elétron está depois de ser excitado, para um nível mais interno na eletrosfera atômica, tá bom? Aqui você poderia confundir com a letra E, que fala promoção dos elétrons que se encontram em estado fundamental para níveis mais energéticos, mas aí está falando caminho de ida, e no caminho de ida ele está absorvendo a radiação e não emitindo, tá? Então por isso que na minha opinião, questão 105, alternativa D de dromedário, tá? Na questão 108, aí é uma exceção da regra do octeto, né? A gente sempre espera que isso não caia, né? Mas se você tiver um pouco de calma e lembrar que o xenônio é um gás nobre, tem 8 elétrons na última camada, e seguir rigorosamente o que ele está mandando, você consegue chegar na resposta. Por quê? Porque ele está falando que o xenônio faz ligação com 2 átomos de flúor, e ligação covalente. Um átomo de flúor só vai receber uma ligação covalente simples, porque ele tem 7 elétrons, ele quer ficar com 8. E ele está dizendo que os flúors ficam com 8 elétrons na última camada. Ora, se cada flúor precisa de um elétron, então é uma ligação covalente simples com um xenônio, né? Cada flúor fez uma ligação com um xenônio. Então imagina, eu sou o xenônio aqui, 8 elétrons. Compartilhei um dos meus elétrons com um elétron do flúor, então agora eu fiquei com 9. Compartilhei mais um, né, com um elétron do flúor, agora eu fiquei com 10. Então na minha camada de valência eu vou ter 10 elétrons, tá? Isso é possível por conta da expansão do octeto. Qualquer elemento do terceiro período que tem um subnível D vazio, ele consegue expandir o octeto, tá bom? A galerinha do segundo período já não consegue, tá bom? Então essa questão é uma questão que tecnicamente não é normal de ser cobrada, mas se você com calma, e de novo, né, vai ir melhor nessa prova quem tiver mais calma. Porque quando você lê composto com xenônio, você já fala, puta merda, tudo que me ensinaram está errado, ó, arranca os cabelos. Não é assim. Fica tranquilo, lê a questão e tenta interpretar o que ele está dizendo. Se você não conseguir, deixa para o final. Mas essa é uma questão que se você fizer com calma, tal, você vai conseguir fazer, tá bom? Então aqui a gente vai ter 10 elétrons, alternativa C. Depois a questão 112 também é de química, fala sobre o petróleo, né? Então ele fala por que o óleo diesel sai numa temperatura mais elevada, tá certo? Bom, basicamente as moléculas do óleo diesel são maiores, então tem mais interação entre as moléculas, então essa interação é mais intensa, é mais difícil de afastar. Se ela é mais intensa, é mais difícil de afastar, tá certo? Aqui as outras era densidade, tipo, destilação, falando, densidade fracionada, né? O número de ramificações é maior, que não tem nenhuma informação sobre o número de ramificações. Solubilidade no petróleo, na verdade, né, não é uma solubilidade, o petróleo é uma mistura, né? Então não tem nada a ver. E aí a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Na verdade, na destilação fracionada não tem quebra de cadeia. Se ele estivesse falando do processo de craqueamento do petróleo, aí ok, tudo bem, aí você falaria sim em quebra de cadeia, tá bom? Então aqui 112, alternativa D de dado, lembrando que eu estou falando da prova azul, tá certo? Não é da cor da minha camiseta, é azul mesmo, tá? A questão 115, eu não sei nem se é química, biologia, é uma questão que ficou meio aí, tals, né? Tipo uma questão mais aleatória e, de novo, né, você tem que ler o texto com calma. Então aqui, ó, o concreto da construção civil, tals, aí ele fala que qual que é o benefício da proposta, né? A proposta aqui é pegar, deixa eu lembrar aqui, na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação do novo concreto. Bom, quem que é o composto graúdo aí? É a birita, é a brita, né? Birita não, birita é cachaça. É a brita, tá certo? Então, como ele está usando isso no lugar da brita, vai diminuir a extração de brita, né? Concorda comigo? Se eu estou trocando a banana por mexerica, eu diminuo a extração da banana, tá certo? Então, se tá acabando a banana no mundo, mas vai fazer salada de fruta. Aí, porra, no lugar da banana eu vou colocar mexerica. Então, qual foi o benefício? O benefício é que eu não vou mais extrair banana, tá certo? Então é mais ou menos isso, o concreto moído entra no lugar da brita, aí você diminui a necessidade de retirada de brita, tá certo? Agora a questão 116 é uma questão bem legal, e é aquele tipo de questão que eu falo para os meus alunos, né, nas aulas presenciais. Cara, isso não é uma coisa normal de se dar em escola, às vezes a gente não consegue chegar até aí, é uma questão que envolve também um pouco de biologia, porque está falando da membrana plasmática, né, que tem lá uma parte polar, apolar, aí depois apolar e polar, que é a bicamada, né, e é bem legal, porque olha só, no item 1 tá tudo juntinho, tudo juntinho, certo? E no item 4 também tá tudo juntinho. Pô, então não pode ser essa nem a 1 nem
tenha 4 as alternativas, tá certo? Então, daí você já tem que imaginar alguma coisa. Na terceira e na quarta, você tem coisa juntinha e coisa separadinha. Então, também não deve ser essa. Aí você vê na 2, tá tudo separadinho. Você tá vendo que tá tudo um buracão assim? Cara, é a única estrutura que é muito diferente das outras. Então, se ele está perguntando isso, provavelmente a resposta deve ser essa. Mas como que a gente chega nessa conclusão? Ó, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Então, maior interação, você imagina uma interação grande, né? Então, isso aqui tem mais interação do que isso, concorda com o tio? Mais interação, menos interação, tá? Se você olhar, ele quer, aqui possui a maior fluidez. Se maior interação, menor é a fluidez, para ter a maior fluidez, então tem que ter menor interação. E aí você pega o desenho que está todo mundo interagindo pouco. Olha só que legal, né? Você vê que não, é uma questão que, assim, não é fácil, cara. Eu sei que para eu analisar isso é mais fácil. A minha vaga não está em jogo. Mas eu estou tentando te explicar como analisar, né? Porque agora eu tô comentando o jogo depois que o jogo acabou, né? Então é muito fácil. Mas eu só quero que você entenda que esse tipo de análise é importante na prova do Enem, ou numa prova como o Enem, tá certo? Aí teve aqui uma questão que envolvia química e física, que é a questão 117, que é a questão de calorimetria. Você vai usar aquela expressão QMC delta T, ou delta θ na física, né? É onde você tem o calor, só que ele falou que 50% da energia foi aproveitada. Então, se você tem lá, cada 10 gramas gera 70 quilocalorias, você vai ter 2,5 gramas, que foi o que ele queimou da castanha de caju. Aí você vai encontrar, a conta que eu fiz aqui dá 17,5. Aí só que você vai dividir isso por 2, porque é só 50% desse calor, né? Então, você vai ter 8,75, é 8,75 isso? 8,75 quilojoules. Então, você tem o calor, você tem a massa d'água, que é 350 gramas, tem o calor específico da água, você vai calcular o ΔT. O ΔT que eu encontrei foi de 25. Como a temperatura já era 20, então se era 20 a variação foi 25 graus, então a temperatura final, na minha opinião, vai ser 45 graus Celsius, tá? Então a questão 117, 45 graus Celsius, beleza? Então essa é uma questão que eu demorei um pouco para fazer por conta das contas mesmo, né? Que eu fiz todas as contas aqui na mão mesmo, tá? Eu fiz sem calculadora para justamente simular o tempo que demoraria para ser feita a questão, tá bom? Na questão 118 é uma outra questão de eletroquímica, né? Então você vê que a eletroquímica está bastante presente na prova, onde ele quer saber qual espécie é formada no ânodo. Olha, para a gente poder entender, você tem que olhar assim, ó, o O2 está entrando, passa por um eletrodo, aqui não dá para ler direito, eletrodo poroso e sai na forma de OH-. Então o O2 tem número atômico 0, tem, como é que chama? Carga, né? NOx 0, certo? Tem NOx 0. E aí ele sai com uma OH-, que ele tem NOx -2. Então ele foi de 0 para -2. Eu estava olhando o jogo do Flamengo, tá? Você está passando na televisão. Os melhores momentos. Acho que ganhou, né? Bom, deve ter ganho. Desculpa. Então sai aqui de NOx 0 para NOx -2. Então ele reduziu. Se ele reduziu, esse eletrodo poroso é o cátodo. Então o ânodo é o outro eletrodo, né? Então você vai lá no eletrodo de zinco, então você está vendo que o eletrodo de zinco está virando zinco 2+, né? Que está aqui no ZnOH4 2-. Então o zinco está virando zinco 2+, ele está oxidando. Bom, então se ele está oxidando, aquele eletrodo é o ânodo, né? Então ele está falando qual espécie química é formada no ânodo? É o ZnOH4 2-, tá certo? Então essa é a espécie química formada. Também é uma questão de interpretação, tal, mas você tinha que ter os conceitos bem claros aí de eletroquímica, né? Então cátodo reduz, anodo oxida, entender que o oxigênio está entrando na forma de O2, saindo de OH-, e que o zinco está saindo do eletrodo, está formando esse ZnOH4-2, tá bom? Então essa questão 118 aí, na minha opinião, alternativa E. A questão 120, que é a questão que fala da química orgânica, então fala de vários compostos orgânicos, ele está perguntando assim, qual é a propriedade comum às estruturas
estruturas que conferem cor a esses compostos, né? Então, assim, eu já trabalhei com corantes, né, na indústria, quando eu trabalhei na indústria. Então, eu sei que o que confere a cor, né, uma das características, né, de uma molécula que confere cor é a presença de duplas ligações conjugadas, tá? Aqui daria para você confundir, né? Cadeia ramificada, mas só que tem muito composto de cadeia ramificada que é incolor, né? Então, isso aí a gente mais ou menos que sabe no ensino médio, né? É a presença de carbono terciário, as 3 estruturas têm bastante carbono terciário. As ligações duplas não têm configuração cis, né? A configuração cis é aquela que é assim, né? Tipo formando uma casinha, então não pode ser a trans que é assim, né? Que é do jeito normal que a gente escreve aí quando a gente ensina, né? E átomos de hibridação sp3 são átomos de carbono saturados, né? Então não pode ser... as duas últimas eu já eliminaria rápido. Aí ficaria cadeia conjugada, cadeia ramificada e carbono terciário. Carbono terciário e cadeia ramificada são coisas mais comuns de aparecer. Então não é tudo que tem cor. Agora, duplas conjugadas é algo mais difícil. Então é nesse sentido que eu falo. De repente você não vai saber tudo, porque não tem como saber tudo, né? A gente tem que se conformar com isso, mas, né, o conhecimento prévio pode te ajudar e, na verdade, um pouco de confiança na hora de eliminar umas alternativas aí também deve te ajudar, tá bom? Na questão 122 é uma questão que também não é uma questão tão simples, porque ela meio que te induz a um erro. Então ela fala do odor lá, do negócio do sabonete, mas olha o que ele destaca aqui, ó. A principal vantagem desse, entre aspas, sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Vou repetir, ele não se desgasta com o uso. Então, se ele não se desgasta com o uso, ele não é consumido no processo. E o que não é consumido no processo que origina uma reação química? Né? Um catalisador. Então, eu acredito que seja o catalisador a resposta. Então, acredito que a questão 122 tenha a alternativa E de escola. Mas agora, se você pensar pelo lado de que na estrutura 1 tem um oxigênio, na estrutura 2 não tem, então você tirou um oxigênio, na verdade essa estrutura sofreu uma redução. Então quem fez isso foi um agente redutor. Mas eu acredito que não seja o sabonete que tenha feito isso, entendeu? Para tirar o oxigênio. Porque ele está dizendo que o sabonete não consome no uso, né? Então essa é uma questão mais chatinha e tal. Eu acho ainda que é o catalisador por ele ter destacado isso no texto, tá bom? Então essa é uma questão mais complicadinha mesmo, tá? A questão 123, ele está falando que o estronço vai substituir o cálcio, e aí ele está perguntando, ao entrar na cadeia alimentar, da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo o estronço será acumulado predominantemente. Então aí eu associei cálcio aos ossos, e aí por isso que eu coloquei tecido ósseo, né? Então foi uma questão rápida, mas envolve conceitos da biologia, então eu espero que esteja certo. 123 alternativa aí. A questão 124 é a questão do tal do modelo, né? Ele deu uma reação, né? um esquema de reação e pediu para que você pudesse dizer qual era a substância A. Bom, então vamos lá, né? O que ele está dizendo aqui, ele tem um polímero que é um poliéster, tá certo? E ele está reagindo com alguma coisa e está formando um outro éster. Como é que é um éster se transformando em outro éster? É aquela famosa reação de transesterificação, que ela ocorre na presença de álcool de massa molar baixa. Então, se é um álcool de massa molar baixa, só pode ser o metanol. E isso está comprovado porque na estrutura aromática formada, você tem um C e 2 Os e um CH3. Na estrutura aromática original, você tem um C dupla O e um O. Então, do lado desse O, colocou-se um CH3. Então, o composto que foi incluído, né, o composto que reagiu aqui, só poderia ser um composto que tem um carbono. Então, só pode ser um metanol, tá certo? Das opções aqui que foram oferecidas, tá? Metano não pode ser porque não é reativo. O éter metílico tem 2 carbonos, não pode ser. O ácido etanóico tem 2 carbonos e o anidrido etanóico também tem 2 carbonos, tá bom? Na verdade, o anidrido etanóico tem 4, né? Que é 2 para um lado e 2 para o outro, né? Então, piorou ainda, tá? Então, questão 124, alternativa B de bola. A questão 128 é uma questão que falou sobre o modelo de Dalton, né? Então, o modelo de Dalton, dos postulados de Dalton, aquele postulado
postulado que ainda é válido, que é aquele dos átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. SO2, SO3, N2O, NO, NO2, N2O5, né? Então a quantidade de átomos que se combinam é uma quantidade que é uma proporção em números pequenos, porque todos os outros postulados, né, já foram refutados, né, e não estão válidos até hoje, tá bom? Então 128 acho que é a alternativa E de escola. A questão 129 foi a questão que eu fiquei 5 minutos, eu fiquei muito tempo fazendo, né? Eu nem anotei aqui o tempo, mas eu lembro que foi muito tempo porque eu fiz muita conta. É a questão da titulação. Essa que você tinha que ter pulado. Deixa pro final. Sobrou tempo? Faz. Não sobrou? Chuta. Não adianta eu falar como professor que não, veja bem, titulação eu ensinei, porque realmente tem aula no meu canal de titulação, as escolas que eu dou aula eu ensino titulação, titulação nem é algo assim que eu acho tão difícil, Renato Amigo, mas de novo, não é Renato Amigo que está fazendo a prova, é um estudante, é uma estudante que tem todas as outras pressões e todos os outros conteúdos na cabeça. Então, para você ia ser muito difícil fazer isso, tá? Mas eu vou tentar mostrar para vocês como que eu fiz. Bom, o que acontece aqui, gente? Ó, primeira coisa, você tem que saber que se o ácido cítrico tem 3 hidrogênios ionizáveis, a relação vai ser 1 mol de ácido cítrico para 3 mol de NaOH. Porque eu vou precisar de 3 mols de base para neutralizar 1 mol de ácido. Tá? Então, 1 mol de ácido, 3 mols de base. No lugar aqui no 1 mol de ácido, eu vou descobrir quantos mols que eu vou consumir, né? Mas eu sei quantos mols de base foram usados, né? Porque ele falou aqui que usou 24 ml de uma solução 0,01 mol por litro. Bom, então se eu tenho 0,01 mol em 1 litro, 1000 ml, em 24 ml, eu tenho X mols, tá certo? Aí você vai ter lá uma certa quantidade. Você vai pegar essa quantidade, que vai dar, se eu não me engano, 8 vezes 10 a menos 5 mol. Certo? 8 vezes 10 a menos 5 mol, já fazendo a conta lá porque vai dar 24 vezes 10 a menos 4 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 2,4 vezes 10 a menos 4, ou 24 vezes 10 a menos 5, e aí você vai dividir por 3, porque 1 para 3, x para 24 vezes 10 a menos 5, então esse x vai valer 1/3 do 24, que vai dar 8, tá certo? Então aí esse 8 vezes 10 a menos 5 mol, você sabe que 1 mol vale 192 gramas. 8 vezes 10 a menos 5 mol vale X gramas. Você vai ter uma certa massa, não vai? Essa massa, olha quanta conta, gente. De novo, eu fiz tudo isso na unha, então demorou para fazer. Essa massa tá para 2,2 gramas da amostra. Só que a tabela tá mandando para 100 gramas de amostra. E aí, quando você pega a massa que você encontrou, tá para 2,2. Para 100 você teria X, você vai encontrar um número que vai dar, se eu não me engano, 0,69, 0,7. Aí você pega 0,7. Bom, quem tem a acidez menor que 0,7? A graviola e o caju, que é 0,6 e 0,3. Todos os outros têm maior, a partir de 0,8, que é a acerola. Então, a única alternativa correta, na minha opinião, caju e graviola, que é a alternativa C. Mas essa era a questão para você deixar para o final, tá bom? Por que você vai deixar para o final? Porque essa é uma questão extremamente demorada. Olhem só, então, o que eu fiz. Primeiro eu vi que a relação era 1 mol de ácido para 3 mol de base. Aí eu vi quantos mols de base tinha naquela quantidade, que é 0,01 mol por litro, 24 ml. Eu achei 24 vezes 10 a menos 5. Então, 1 para 3, x para 24 vezes 10 a menos 5. Aí fiz lá a multiplicação em cruz, né? Fiz a proporção e achei que de ácido eu tinha 8 vezes 10 a menos 5 mol. Bom, isso aqui, né, eu quero saber qual é a massa que isso equivale. Então, eu sei que 1 mol vale 192 gramas, 8 vezes 10 a menos 5 vale tantos lá. Aí encontrei a massa. Essa massa está em 2,2 gramas de amostra que foi preparada. Em 100 gramas, que é para equivaler com a tabela, eu achei 0,7, 0,69.
Aí eu vi, pô, peraí, 0,69 não pode ser 0,8, não pode ser 1,5, não pode ser 2,5. Então tem que ser alguém que seja abaixo de 0,7. Aí eu encontrei graviola e caju. Então é uma questão bem complicada. Ainda bem que nessa prova, na prova azul, era a última questão de química, questão de número 129. Né? Então eu acho que acabou, né? Que eu não estou mais com nenhuma folha de prova aqui, eu estou com outras folhas aqui. Eu espero sinceramente que quem assistiu o vídeo porque estava com vontade de ver e tal, eu espero que saia feliz, saia contente com a correção. Lembre-se que se você se preparou bastante para a prova, se você fez uma preparação adequada e achou difícil, pensa então naquele cara que não se preparou adequadamente, né? O que ele não achou dessa prova? Então, sempre faça o seguinte, cara, não deixa uma prova te atrapalhar para a próxima. Se você cometeu algum erro nessa prova, algum erro de estratégia, não erro de conteúdo, porque o conteúdo não se repete mais, a questão não se repete mais, mas a estratégia sim. Então, se você cometeu um erro de estratégia, reforça, reformula esse erro, refaça, troque, veja alguma coisa que você fez de errado para você fazer direito na próxima. Tipo, você ficou encrespado em uma questão, não fique, pule, passe para a próxima, tá certo? Eu posso ficar encrespado aqui numa questão 10 minutos, porque eu não estou fazendo a prova. Então, se eu estou fazendo química, faço lá minhas 15, 20 questõezinhas e acabou, né? Você está fazendo uma prova com 90 questões. Então, encrespou numa, pula para a próxima e seja feliz. Saia da prova com o sentimento de que você deixou tudo ali. Você foi ao máximo. Você sempre tem que pensar que a sua competição é contra você mesmo e não contra ninguém. A sua competição é você com você mesmo. Então, se você evoluiu em relação ao ano anterior, ok. Se essa evolução vai dar para passar ou não no curso que você quer, não é um problema seu e não é algo que você vai resolver agora, tá bom? É algo que você vai resolver em janeiro de 2020, quando saírem as notas, tá bom? Então fique tranquilo, porque para quem mora aqui, para quem é da nossa região aqui de São Paulo, na sexta-feira tem o Unesp, no domingo tem o Unicamp e no outro domingo a gente tem a FUVEST. Então, bola para frente, se for para ficar triste, fica triste amanhã, na segunda-feira, terça-feira já enxuga as lágrimas, quarta-feira volta a estudar, que sexta-feira você tem mais uma prova, beleza? Galerinha, eu agradeço muito você que assistiu até agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou, dê uma curtida. Se você quiser deixar algum comentário aqui, fique à vontade. E se você achou esse vídeo legal, compartilha com seus amigos aí que também queiram ver, tá? Não vai compartilhar com aquele cara que não quer ver a resolução, porque também é inútil, você vai estar machucando o cara, tá bom? Então quem não quer assistir, não assista. Agora quem quer assistir, eu acho que foi muito legal ter gravado esse vídeo para vocês. Agora são 8h30, eu vou editar o vídeo, eu acredito que até umas 9 e pouco já tá aí na internet para a posteridade, beleza? Por aqui, de vocês eu me despeço, agradeço muito e digo beijo, tchau!